aluna Bianca Salles Pires, Antropologia Visual, 2004. O trabalho foi feito nas pedras da praia de José Gonçalves, Armação de Búzios, Rio de Janeiro, junto às pessoas que têm sua fonte de subsistência na retirada do marisco e de sua comercialização. Todo o processo fotográfico durou um dia. Juntei-me a eles às 6h30 e acompanhei fotografias até às 16 horas. Para a realização do trabalho foram utilizadas cerca de 110 fotos, onde as 41 selecionadas se encontram a seguir. As fotos foram tiradas no dia 26 de junho de 2004. A primeira ideia que tive para o trabalho foi de realizá-lo junto aos marisqueiros da comunidade de José Gonçalves, afinal eu já conhecia os Chamix e seus companheiros. Acompanhava seus trabalhos meio de longe, posto que frequento a praia há cerca de 7 anos. Entendi um pouco mais sobre o que iria presenciar e como eles, de certa forma, inventaram a técnica que utilizam. Descobri também que a demora para começar a extração estava associada à espera de uma corrente de água mais clara que logo chegaria. Logo a maré chegou e, aos poucos, todos foram começando a realizar suas tarefas. Pude perceber que, depois de tantas fotografias, já não estavam tão constrangidos com a minha presença e procuravam, na medida do possível, realizar seus trabalhos independente das fotos. Concluo que foi muito gratificante realizar o trabalho, apesar do esforço físico para subir e descer as pedras em busca do melhor ângulo. Fiquei satisfeita com o resultado das fotos, onde pude expressar meu olhar e minha sensibilidade sobre os acontecimentos que ocorriam ao meu redor. Aqui é uma família, né? Porque eu tenho o Zé Gonçalves aqui eram 12 casas. Hoje deve ter 2.000, 3.000, nem sei mais a quantidade de casas que tem. O bairro começou na praia, né, com os antigos moradores, que são descendentes dos indígenas tupinambás e dos povos que foram forreados, né, a memória africana no nosso território. Nós estamos próximos a um quilombo muito importante, que é o quilombo de Baía Formosa. Porque a nossa família é antecedente de escravo e índio, né? Meu pai é antecedente de escravo e minha mãe é antecedente de índio. José Gonçalves vem do nome de um comerciante, um traficante de africanos escravizados do século XIX, que enriqueceu muito aqui na nossa região. Depois do período de abolição do tráfico transatlântico negreiro. Mas na época a gente explorava bem e vivia disso, do mexilhão. Meus pais sempre viveram, nasci e me criei aqui. Estou aqui há 62 anos, né? Então, o nosso coisa era pesca e agricultura, né? Vivia da pesca e da agricultura, não existia dinheiro. A atividade marisqueira evoca essa atividade ancestral, né? Essa memória que remonta os tempos dos povos sambaqueiros, que estavam aqui aproximadamente há 8.000 anos. Então, é uma atividade muito antiga e que perdura até o tempo presente. O mexilhão era tudo. Na época que para nós era tudo. Eu mesmo, eu pequeno, minha mãe ia lá trazer um saco com meu pai que tirava em cima para a gente se alimentar. Botava assim o marisco no chão, assim, no chão de terra batida assim, a gente ia lá para poder pegar, descascar na casca e tirar e comer com feijão, porque tinha pouca coisa, não tinha quase arroz, carne, assim, agora não tinha. A sobrevivência nossa aqui era muito lavoura. Antigamente a gente dependia muito da pesca para se alimentar, porque tinha o marisco, tinha o peixe que a gente pescava. Aí a gente começamos cedo. Meus filhos foram criados na época, minhas 2 filhas foi na época do marisco mesmo. Eu pescando, com a pesca também, depois eu comecei a pescar de rede também, cheguei a pescar de rede também. Aí auxiliava o marisco e a rede. Aí a gente ia para as pedras, ficava lá o dia todo, às vezes vinha embora 3, 4 horas, só que a gente não tinha o recurso que nós temos hoje. Que na época a gente ia a pé. Aí nós levava a panela nas costas, era todo dia que a gente não tinha um pesqueiro definido no outro dia. Aí nós ia, mas aí era uma alegria, porque a gente ficava lá o dia todo, arrancava um marisco, cozinhava, depois vinha embora para casa, um se divertia um com o outro, passava a mão cheia de carvão na cara do outro. Por algumas características, como a ressurgência, né, um fenômeno que acontece em Arraial do Cabo, que são essas correntes frias que vêm das Malvinas, e que se afloram aqui na nossa costa por conta dos ventos, né, que predominam aqui no nosso território, o vento nordeste e o leste. Essa água vem rica de nutrientes que vem da Patagônia, né, da corrente das Malvinas, e banham a nossa costa. Então, o nosso marisco aqui ele é muito especial e muito cobiçado, né? Acordava todo dia, era 4, 5 horas da manhã, para poder fazer o preparo, botar num carro para levar. Levava
tomate, pimentão. Fazia toda essa comida lá. Pegava o mexilhão, pegava aquele, quer dizer que tem um caracol que se chama sacoritá, entendeu? A gente tirava aquele sacoritá e picava ele todinho com mexilhão, aí botava pimentão, tomate, aí fazia aquele molho e levava pão, aí fazia tipo um cachorro quente. Aí a galera raspava até a panela que ficava, porque era gostoso, né? Aí era a nossa alimentação, bem natural, lá na pedra mesmo. O pesqueiro, ele é também um local de encontro, né? Ou seja, é lá no pesqueiro que eles contavam as histórias, que eles reafirmavam a memória, comiam juntos, né? Então tem um elemento muito importante de comensalidade, de cultura alimentar nesse nosso território. E é como se fosse um espaço de convivência e de reafirmação dessa identidade. Que nós andava muito, era aqui, era em Tucuns, nós rodava, era inverno e verão, a gente trabalhava com marisco. Não tinha esse negócio igual hoje que a gente trabalha, porque depende do mar. Na época não, a época era fartura direta, que era os pesqueiros de fora a fora. A gente variava de pesqueiro, entendeu? Variava. Deixava aquele lá descansar e ia pro outro, entendeu? É igual como um cara que tem uma roça, ele planta aqui, deixa essa aqui, planta outra aqui, aí faz um manejo. Ele colhe essa aqui, quando ele terminou de colher essa aqui, a primeira lá já tem o fruto, é como um mexilhão. Dali para cá a gente foi se dividindo entre o grupo, mas sempre unido na pedra, que a gente ia, a gente tirava os mariscos, cada um tirava o seu marisco. E essas rochas, elas provam e mostram e demonstram um tempo em que o Oceano Atlântico foi aberto. Então, segundo alguns pesquisadores, eles chamam que é a certidão de nascimento, né, do Oceano Atlântico, essas rochas estão afloradas na praia de Zé Gonçalves. Esse menino que me levava no guidão da bicicleta aprendeu com o Nascil. Nascil foi o primeiro. Aí Nado aprendeu com ele, esse Arnaldo. Nado, chama de Nado, o nome dele é Arnaldo. E aí eu aprendi com eles, eu era ajudante dele depois. Geralmente vão pela trilha, só que a trilha está mais fechada devido à escassez do mexilhão. Aí no nego não está indo muito pescar, mas antes as trilhas ficavam tudo lisinha, tudo limpinha, porque era todos os dias. Tinha gente traficando na trilha, todos os dias. No costão todo tem lenha seca. Aí a gente lá tirava as madeiras, trazia e cortava ela em pedaços pequenos para poder fazer o fogo na pedra. Pegava uma pedra dessas assim, que lá tem as pedras soltas, e fazia o fogo lá mesmo. Na pedra você pode rodar o costão que você vai ver local que ainda tem ainda, que os meninos pescam aí, lá tem um fogo desativado, que a gente aí terminava, a gente pagava o fogo também, né? Jogava água para poder não ter problema de incêndio, porque a floresta é próxima, é mata virgem. Primeiro foi os pais, né, que tirava, mas não era a mesma coisa. Aí Pintinho na época começou a mergulhar. Aí nós começamos também a aprender o negócio de mergulho, que a gente não sabia o que era botar uma máscara no rosto, um pé de pato que nós não tínhamos, uma roupa de mergulho, um cinto na cintura, e tem um arbalete que a gente saía muito para caçar no mar. E nós era caçador. Aí eu estava com um outro amigo meu, falei assim, rapaz, vamos tirar um marisco, mas a maré estava muito alta, não dava para tirar em cima conforme eles tiram o marisco e sai, o mar recua, tira e recua. Aí eu falei, não dá mais, que a maré está muito cheia. Aí eu falei assim, eu vou cair, panei o snock, pé de pato e a máscara e caí. Aí fui lá, peguei o cavador, que era cabo de madeira, como esse aqui, aí comecei a tirar o mexilhão. Eu falei, rapaz, mas é a melhor técnica que tem é essa aqui, que você não fica dependendo do mar. Aí quando eu ia pescar, eu esperava a maré subir, que é para estabilizar, que é para eu trabalhar melhor, para o mar não me cortar no fundo e escoar. Que ele foi o que inaugurou esse método de mergulho e acessar o marisco embaixo d'água, entendeu? Aí teve um outro salto, aí a atividade marisqueira no nosso território teve uma outra cara, né? E aí quando eles começaram a acessar marisco com um corpo maior, né, com mais robustez, né? E aí foi quando ele ensinou essa nova geração toda a mergulhar. Roupa de mergulho, já não tenho aí mais, e o cinto com uns 15 quilos para poder dar estabilidade no fundo. Aí lá eu, com esse cavador, ou outro de madeira, tirava esse mexilhão. Aí enchia as boias, meu irmão, meus primos levavam para cima para poder ferventar nessa panela aí. Já a maior quantidade de marisco mesmo que a gente tiramos foi na época quando tava Pintinho, tava eu, tava Fabinho, que é o Fábio e o Lolô, que nós chamamos de Leandro na época. Aí eles caíam na água, porque era muita coisa, não dava tempo. A gente eles ia tirando e a gente ia cozinhando. Eles pegavam essa panela aqui, enchia de mexilhão,
colocava, abafava ela, né? Abafava ela, fechava a lateral com um saco maior que esse que está aqui. E o vapor da panela, o marisco abre. Ele fica num ponto, já sabe o ponto. Então a pessoa que faz o processo, ela já sabe quando está no ponto. Aí, quando está no ponto, ela pega essa panela, ela vai lá em cima da pedra, que ela empinha a pedra, né? E vira essa panela, volta e enche novamente e bota lá. Aí o pessoal fica ali em volta daquela coisa de marisco, a quantidade de marisco ali descascando e colocando já no reservatório, para poder fazer a embalagem do mexilhão, conforme tem nos saquinhos, vem uns saquinhos para embalar. E botava 3, 4 isopores e vinha nadando, o isopor rebocando para a praia. Aí na praia ficava mais fácil de você fazer a descarga ali para botar num bugre para trazer para casa, para levar para o comércio. Aí nós trazia para casa essa mercadoria, gelava, aí ligava para o frigorífico, que aí nós ia até entregar. Eu nasci dentro do contexto da agricultura familiar aqui no território, né? Eu sou agricultor também, planto e colho, né? Através de métodos da agroecologia, né? E eu cresci nesse ambiente. E cresci com esses antigos contando essas histórias, né? Vivendo essa cultura do marisco. Mas teve uma época aí que a gente não tinha como se locomover, que na época era o pai do Matheus, o Sérgio, que ajudava nós, que na época era muito marisco que tinha. Meu pai na época tinha uma rural Lilás, e ele por um bom tempo ajudou nessa parte final da logística, que era trazer a mercadoria da praia até aqui a porção continental, né? Que a gente está aqui em José Gonçalves, a gente está na porção continental do município, né? Tem a península e a gente está aqui na parte que é considerada uma parte periférica, né? A gente não tinha como entregar nas peixarias, só que ele tinha uma rural que ele ajudava muito nós. Aí ele levava pra gente, não cobrava nada, era com alegria só, um cara parceiro que sempre ajudou nós, tá aí. Eu lembro, eu criança lá com todo mundo, né, ajudando a carregar o marisco na parte de trás do carro, né? E era uma farra, né? Porque a gente ficava feliz de poder ajudar e participar dessa alegria, e era sempre um espírito muito bom, né? Eu pescava muito com o Pintinho, depois nós paramos. Que ele foi desanimando, que a pescaria de rede e o mar aqui é um mar muito traiçoeiro, que chega a época, igual essa época que está aí hoje. Esse vento está muito forte, não tem como a gente entrar na praia de barco, porque é pescaria artesanal. Tivemos impactos ambientais com a chegada dos cruzeiros aqui na nossa costa, né? Muita contaminação, e aí alguns fenômenos aconteceram que reduziram o plantel de marisco na pedra, né? E devido a esse navio que veio para Búzios, que veio com essa poluição, que foi acabando com o nosso mexilhão. Porque teve uma época aí que o marisco deve ter mais ou menos uns 4, 5 anos mais atrás, porque era muito marisco que deu na costa. Mas só que veio uma maré vermelha, devido vindo muito navio para Búzios, entrou essa poluição que acabou com o marisco todo. José Gonçalves, nos anos 2000, ele conseguiu ter essa vitória de formar uma associação de pescadores aqui no bairro, onde os pescadores aqui conseguiram o direito de receber pelo defeso, né? Pelo defeso do marisco. Do período de defeso nosso aqui, a gente tem o mês de janeiro a setembro para pescar. Quando chega o 1º de setembro, o defeso fecha. Aí a gente não pode tirar o marisco, a gente tem que esperar respeitar isso aí, porque é a época da desova do marisco. Então, muitos pescadores e marisqueiros clandestinos vinham de outros territórios e tiravam os mariscos antes da hora, né? Antes do momento certo de colheita, né? de pesca, e isso atrapalhava muito a atividade dos marisqueiros de José Gonçalves. Aí o ano retrasado deu uma mariscada de novo, uma remessa imensa. Eu disse, agora nós estamos regados, estamos felizes de novo. Só que veio uma remessa de água viva, ficou 3 meses direto na costa, e o mexilhão depende dele se alimentar, ele filtra as coisas que vêm no mar para ele não morrer, né, na verdade. Aí ele deu aquele negócio, deu aquela praga, matou os mariscos todos de novo. Aí esse ano, do ano passado, metade do ano passado para cá, esse ano deu marisco com força de novo. Tem muito marisco na pedra ainda, a filhotada tremenda. Peguei esse bugrezinho aqui que tá 35 anos comigo, esse bugre aqui. Eu levava o equipamento, botava o equipamento todo aqui, né? Material de mergulho, tudo isso ia aqui. Era 5, 6 pessoas que iam nesse bugre aqui. A gente levava as panelas todinha. Quando chegava lá tem uma enseada que é alta. Aí Pintinho chega lá, ele dava aquele cavalo de pau
Pra gente, a gente ficava com medo do caramba do barco descer lá embaixo. Aqui a gente saindo daqui de casa, tá vendo ali a varanda ali, ó, tá vendo? Botando equipamento aqui, ó, tá vendo? Aqui na casa do meu irmão, já indo pegar eles aqui embaixo pra gente partir pra lá pra fazer o processo. Isso aqui é meu irmão e meu primo e meu sobrinho. E aqui os meninos que tiravam em cima, que estavam lá junto, e alguns iam tirar assim em cima da pedra, mas só que é muito perigoso, eu não tirava assim dessa forma, e eles tiravam. Aqui eu entrando no mar, aí ficava lá, caía 8 horas da manhã, ficava até 2 horas da tarde, ficava direto, no tirando, sem parar, no fundo. E aqui tá eu aqui tirando, tá vendo? Ó? Aí o mar escoa, você sai para fora. Aí quando o mar dá uma coisa, você vem no fundo, para poder aquela espuma do mar que agita, né? E você espera lá calmar para poder dar visibilidade para você vir tirando do fundo. Porque no fundo aqui tira os menores. Você vê que aqui ele tirou os menores, mas eu tiro os maiores no fundo. O Lolô é filho do seu Vitalino, né? O Pintinho é tio do Lolô, então é uma atividade familiar, né? Você vê que vai passando de geração em geração. Derinho montando a fogueira. Aqui tá eu cozinhando, acendendo fogo aqui, para fazer cozinhar o marisco. Aqui tem muito, tá vendo? Como é que tinha bastante. Era muita coisa. Era muita quantidade. Isso aqui, né? É porque aqui tá na foto, mas ele ao vivo, assim, você vai ver que a quantidade é uma coisa impressionante. Aqui tá ele aqui, o Lolô, o Leandro, que tá ali, sentadinho ali. Nós ainda podemos ver lá hoje as cinzas, né, a parede preta de tanta fogueira que foi feita aqui nessa face lá de cá, então tá ali impregnado na paisagem ali das pedras altas. Aqui tá aqui que eu falei a você, que a gente despejava a panela de marisco, tá vendo? Para poder ver que tá fervendo, ó, tá saindo fumaça, devido para poder descascar ele. Aqui esperar um pouquinho, alguns minutinhos para esfriar e aqui tá fazendo o processo descascando ele, né? E o branco que é o macho e tem o vermelho que é a fêmea. Que aí chega essa época aí a gente pegava, aí a gente via quem que embalava melhor. Às vezes a gente coloria, botava um lado de branco, o outro lado de vermelho, ou não, vice-versa, ou botava no meio, fazia uma propaganda. Porque se você levasse um qualquer, ele não vai desenvolver o trabalho. E lá tem que ter prática para poder descascar ele, para poder não danificar tanto o marisco para tirar da concha. E você estava tão acostumado que hoje eu vou lá, eu sinto muita saudade de ver as crianças tirando lá aquele cheirinho do marisco, do vapor, né? Aí eu não tenho tempo, mas eu vou lá ainda tirar um pouco lá dar uma brincada assim, devagar lá, ver se consigo tirar alguma coisinha lá.